Fala galera, Márcio aqui. Vamos começar agora o nosso projeto de 6 semanas, beleza? Projeto do zero ao básico em 6 semanas. Essa é a aula 1, estados físicos da matéria, beleza? Por favor, galera, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos. Esse vídeo vai ficar aberto para todo mundo, até aquelas pessoas que não estão cadastradas no projeto, beleza? É muito importante para mim o apoio de vocês, beleza? Ative o sininho também para receber as notificações do vídeo. Valeu? Estados físicos da matéria. Bom, essa é a nossa primeira aula, vamos lá. A matéria pode ser encontrada em 3 estados, o sólido, o líquido e o gasoso. O que determina o estado em que a matéria se encontra é a proximidade das partículas que a constituem, ou seja, a organização dessas partículas. Ok? Vamos lá, vamos passar ao próximo slide. Primeiro, vamos entender o que é o estado sólido, tranquilo? Como esse aqui é um curso básico, eu quero pegar desde a base até aquilo que parece mais simples para você entender a parte química do que a gente está estudando. Então, o que é o sólido? As partículas estão bem próximas umas às outras, de modo que não se movimentam. Elas estão bem organizadas e, por isso, possuem formas e volumes fixos, não podendo sofrer compressão. O gelo é um bom exemplo disso. No caso, galera, as partículas do gelo, elas ficam todas bem próximas, como eu estou desenhando aqui. Tá? Imagina que esse aqui é o nosso cubo de gelo, beleza? E essas aqui são as partículas. E como elas estão bem próximas, é isso que dá a característica rígida do gelo, ok? Bom, líquido. Nesse estado, as partículas possuem maior liberdade de movimentação que no estado sólido, pois estão um pouco mais afastadas uma das outras, havendo certo espaço entre elas. Por essa razão, as substâncias líquidas, como a água, possuem uma forma variável. Por isso que a água a gente consegue pegar na água, jogar água para o alto de uma maneira que ela se espalhe, entendeu? Ela se adapta aos recipientes, garrafas, qualquer tipo de meio que você coloque ela. Tranquilo? E o gasoso. Nesse estado, as partículas estão bem afastadas umas das outras, possuindo grande liberdade de movimentação. Por isso, os gases e vapores, como a vapor de água, não possuem forma nem volume fixo, conformando-se de acordo com o recipiente e podendo ser comprimido, ok? Aqui fica um pouco mais claro para você entender essa questão da proximidade das partículas. Então, quanto mais gelado, quanto mais frio, as partículas mais próximas elas ficam e mais paradas, no caso, totalmente estável, entendeu? Então, o que significa isso? Significa que o gelo ele tem todas as partículas como está desenhado aqui, é uma bem próxima da outra. Enquanto o líquido, as partículas já estão um pouco mais soltas, elas já não ficam paradas, e o gás, elas ficam totalmente agitadas, tranquilo? Bom, vamos falar um pouco sobre o plasma, certo? O plasma é o quarto estado da matéria, ele não é muito estudado, beleza? A gente consegue encontrar o plasma no Sol, ok? Aqui na Terra a gente não tem o plasma. O plasma ele é um conjunto quente e denso de átomos livres, elétrons e íons com distribuição quase neutra. Ele tem uma composição química um pouco mais diferente, um pouco mais complicada, mas assim, eu acho que não vale a pena a gente focar nisso agora, beleza? Mudanças de estados físicos. As possíveis mudanças no estado físico ocorrem com a alteração de temperatura e pressão. Aqui é aquela matéria muito simples e tranquila e que é pedido bastante em vestibular, que a gente precisa dar uma atenção. A princípio pode parecer uma coisa simples e de fato não é difícil, mas você precisa entender, a gente precisa gravar os nomes dessas mudanças, ok? Então vamos começar. Bom, primeiro, fusão. Fusão é quando a gente tem passagem de sólido para o líquido. Do líquido para o gasoso, a gente tem a vaporização. Do gasoso para o líquido, a gente tem a liquefação. Do líquido para o sólido, a solidificação. E do sólido direto para o gasoso e do gasoso direto para o sólido, a gente tem a sublimação ou a ressublimação. Mas aqui, se você chamar de sublimação, também não está errada, beleza? Vamos para o nosso primeiro exercício de fixação da matéria, beleza? Vamos avaliar esses fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha de água deixada no freezer, uma vasilha de água deixada no fogo e o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos.
Então, o que a gente precisa fazer aqui é avaliar quais são as mudanças de estados que estão relacionados aos itens 1, 2, 3 e 4. Bom, primeiro vamos avaliar o número 1, uma pedra de naftalina deixada no armário. Uma pedra de naftalina nada mais é do que um sólido, e a naftalina ela sai do sólido e ela solta vapores, correto? Então a gente tem no número 1 do sólido para o gasoso. Isso aqui a gente chama de sublimação. Beleza? Vamos avaliar o 2 agora. Qual é o 2? Uma vasilha de água deixada no freezer. Então a gente tem um líquido, que é a nossa água, e ela vai virar um sólido. Beleza? Então, líquido para o sólido, esse aqui é um dos mais fáceis, a gente vai chamar de solidificação. Beleza? O número 3, uma vasilha de água deixada no fogo. Então a gente tem o líquido, que é a nossa água, depois de aquecido, ela vai virar um gás. Então vai do líquido para o gasoso. Líquido para o gasoso a gente já sabe que é o vaporização. Beleza? E o nosso quarto, que é um pedaço de chumbo quando aquecido. O chumbo, ele é sólido, beleza? Um chumbo sólido para chumbo líquido. Então a gente está saindo do estado sólido para o estado líquido, e a gente chama esse estado de fusão. Dica rápida, vocês devem ter ouvido falar no cotidiano sobre fusão do ferro. Quando você tem ferro e você funde o ferro sólido vai para o líquido. Então fica mais fácil de você gravar a fusão, beleza? Partindo para a próxima etapa do nosso estudo de mudança de estados físicos, nós vamos estudar agora o gráfico de mudança de estado físico. Esse gráfico, de início, ele pode confundir, mas não tem dificuldade nenhuma, ok? Esse gráfico, ele é um gráfico da mudança de estado físico da água, beleza? O que você precisa identificar? Toda vez que tiver no gráfico uma subida, ele está em um estado físico, ok? E a partir do momento que ele fica retilíneo, que ele fica reto, é quando está tendo a transformação do seu estado físico. Então, nós podemos ver aqui que de menos 50 graus até 0 graus é o aquecimento do gelo, é quando o gelo está derretendo, quando ele está ganhando calor, ok? Então, ele está aquecendo. Quando ele chega a 0 graus, existe uma curva nesse gráfico, que é quando ele sai do estado sólido para o estado líquido, que é a nossa fusão, ok? Então começa do 0 a 50 graus. Quando ele chega a 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, é quando vai ocorrer essa transformação, certo? Então por isso que aqui o nosso gráfico fica reto. E do gráfico reto em diante, ou seja, acima de 100 graus, é o aquecimento do vapor. O vapor vai se aquecendo, dependendo do meio que ele estiver, e configura-se como aquecimento, beleza? Uma questãozinha aqui, vamos lá. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água pura à pressão constante de uma atmosfera. Julgue se são verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir. Bom, primeiro, o fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação e há duas fases em equilíbrio. Vamos avaliar a curva. A curva ela é inversa, dessa vez não vai ser do sólido para o gasoso, está vindo do gasoso para o sólido. Como que a gente observa isso? A nossa temperatura está maior que 100 graus e ela vem aqui bem abaixo de 0 graus, ok? Bom, o que diz então a número 1? O fenômeno que ocorre na região B, então nessa região, é a solidificação. Bom, solidificação é quando a gente sai do estado líquido para o sólido. E nesse caso a gente está saindo do estado gasoso para líquido. Então, gasoso para líquido a gente chama isso de condensação. Também podemos chamar de liquefação, ok? Que é transformar o gás em líquido. Então já podemos dizer que essa está errada.
Mas vamos continuar avaliando a afirmativa. Há duas fases em equilíbrio. Bom, como a gente já aprendeu, toda vez que tem no nosso gráfico uma reta dessa forma aqui, na horizontal, é quando está tendo uma transformação de estado. Nesse caso, assim, a gente tem o gasoso mais o líquido. Então, essa parte da afirmativa está certa, mas como ele diz que é solidificação, então a gente coloca como errada. Número 2. Na região C da curva há somente a fase sólida. Agora ele está pedindo para a gente avaliar a parte C, beleza? Que é essa parte aqui. E como a gente já viu, quando nós temos um decaimento ou um crescimento da nossa reta, do nosso gráfico, da nossa curva de temperatura pelo tempo, temperatura por qualquer outra coisa, a gente consegue ver que nesse momento aqui é quando a gente tem apenas um estado da matéria. Mas se a gente está saindo do líquido, certo? Se a nossa temperatura está caindo e a gente não chegou nem a 0 graus ainda, onde é a temperatura de fusão da água, então a gente consegue dizer que essa parte aqui só tem líquido, ok? Então, como só tem líquido e aqui na afirmativa diz que a fase é sólida, então também está errada. Vamos para a próxima. 3. Nas regiões B e D da curva, ou seja, nessa região e nessa região, a temperatura permanece constante. Vamos avaliar. Quando o nosso gráfico está dessa forma é quando a gente tem, então, a transformação de estado físico. Como aqui a gente está vindo da temperatura de 100 graus, aqui é onde a gente está tendo o gasoso virando o líquido. E nesse caso aqui é o líquido virando o sólido. Qual é a nossa pergunta? A temperatura permanece constante? Vamos avaliar o gráfico. O gráfico é temperatura pelo tempo. Consegue concordar comigo que nessa parte aqui do gráfico, nessa reta, a temperatura permaneceu 100 graus? Então, aqui permaneceu 0 graus, correto? Nesse caso, então, a afirmativa está correta. A resposta certa, então, é a número 3. Mas vamos avaliar agora a número 4. Na região D da curva coexistem as fases sólida e líquida. E como nós já podemos ver aqui, na fase D é exatamente isso, líquido e sólido, correto? Então essa aqui também está correta e as alternativas corretas então é a 3 e a 4, beleza? Vamos resolver esse exercício sobre transformações físicas. O ponto de fusão do bromo é menos 7,2 graus Celsius. Já o seu ponto de ebulição é menos 58 graus Celsius. Identifique o estado físico dessa substância nas seguintes temperaturas: menos 30 graus, 0 graus, 35, 80 e 110. Como eu faria? Eu faria essa questão seguinte: vamos analisar os pontos de fusão e ebulição e a gente consegue fazer uma comparação com as outras temperaturas. Vamos lá. 7,2, no caso, menos 7,2 graus Celsius, é o nosso ponto de fusão, enquanto 58,8 graus Celsius é o nosso ponto de ebulição. E o que significa isso? Significa que toda temperatura que for maior que 58 vai estar na fase gasosa. Toda temperatura que estiver entre o 7,2 e o 58,8 vai estar na fase líquida. Enquanto tudo que estiver menor que menos 7,2 vai estar na fase sólida. Vamos avaliar a letra A. Letra A, menos 30 graus Celsius. Menos 30 é menor que menos 7,2. Menos 30, então, daria aqui, na fase sólida. Letra A, vamos botar um S aqui de sólida, beleza? 0 graus. 0 graus está entre menos 7,2 e 58. O zero estaria mais ou menos aqui. Então, nessa aqui a gente sabe que é líquida. 35 graus. 35 graus também líquido. 80 graus. 80 graus e o 110, eles são maiores que 58,8, que é o nosso ponto de ebulição. Então, o 80 e o 110, eles estão na fase gasosa também. É um exercício bem tranquilo, certo? Então, galera, eu espero que vocês tenham conseguido entender muito bem essa parte de transformações de estados da matéria, beleza? Estado sólido, líquido e gasoso. Quero continuar acompanhando todos vocês e tenho certeza que vamos crescer muito nesse projeto, beleza? Valeu, galera, tamo junto!